Olá, vamos falar sobre o tema Compartilhando a Missão de Deus. O tema dessa semana visa justamente nos dar um indicativo de que quando falamos da Palavra de Deus estamos compartilhando. É muito comum hoje nas redes sociais compartilharmos alguma coisa. E com Deus não é diferente. Deus nos dá uma missão e essa missão, os ideais, o centro dessa missão, a promessa de Deus deve ser compartilhada. Preste atenção o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Lá em João, capítulo 13, versos 34 a 35, diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quando Deus fala em novo mandamento, o desejo de Deus sempre foi irradiar o seu amor. Mas aqui, quando é mencionado um novo mandamento, no sentido de uma nova roupagem, um novo entendimento, desprendimento em relação a preconceitos que existiam na época. Portanto, compartilhar a missão de Deus é algo fundamental na jornada de todo cristão. Preste bastante atenção nos próximos títulos relacionados a esse estudo. Vamos falar agora sobre o dom da hospitalidade. Sabemos que nos dias atuais a hospitalidade é algo que está ficando meio de lado, ou seja, não há muito o interesse, a disposição e iniciativa de desenvolver esta habilidade. Sim, porque a hospitalidade é uma habilidade e toda vez que somos receptivos, que praticamos a hospitalidade de maneira adequada, colhemos bons frutos. E um bom exemplo que é mencionado nas Escrituras está lá em Gênesis capítulo 18, quando Abraão tem um gesto magnífico de hospitalidade em relação a algumas pessoas. Vamos prestar atenção ao texto. Gênesis 18, verso 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Seres celestiais. Hospitalidade. Abraão reconheceu que eram homens distintos, seres diferenciados. Mas, mesmo que não fossem seres celestiais, Abraão tinha em si, em sua postura, o senso de hospitalidade. Temos que avaliar como está o nosso senso de hospitalidade em relação às outras pessoas, porque o senso de hospitalidade, ele faz parte da missão. Ele é um dos componentes que nos colocam dentro da nossa missão e do cumprimento das orientações fornecidas por Deus. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que estamos juntos, mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos já entrando na 4ª semana desse trimestre, é o último trimestre de 2023. Essa semana vamos estudar um tema de novo, muito importante sobre a missão que nós temos, porque a missão que nós temos é a missão que Deus nos deu, é a missão de Deus para conosco. Essa semana vamos falar um pouquinho de um personagem muito importante, Abraão. Na parte de segunda-feira tem como título O Amor de Abraão por Todos. Irmãos, você já pensou você orando por pecadores tremendos, que cometiam todo tipo de pecado para que Deus poupasse a vida deles? Ou poupasse a vida dos justos que estavam com eles? Abraão tinha na sua missão um sentimento de amor. Por quê? Porque Abraão entendia que Deus é amor.
E baseado no amor de Deus, Abraão também pediu para que Deus poupasse se te houvesse ali. Primeiro ele começou dizendo, se houver 50 santos, pessoas justas, senhor, por favor, não destrua essa cidade. E Deus disse, não vou destruir. E se tiver 45, se tiver 40, e Deus sempre respondeu, não vou destruir. Até o ponto que Abraão disse assim, Senhor, não me leve a mal, não fica triste comigo, nem bravo comigo, mas se houver 10 justos, e Deus disse que se houvesse 10 justos, ele também não destruiria a cidade. Irmãos queridos, como está sendo a sua oração intercessória? Você tem apenas orado por pessoas queridas, pessoas boas, pessoas que gostam de você, ou você tem orado por todas as pessoas? Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho que às vezes até são chatos, mas você tem orado por eles? Você tem entendido o que é o amor de Deus? Abraão colocou isso de forma muito prática. Contudo, diz assim a lição, Abraão conhecia o amor de Deus e apelou a favor das pessoas. Por causa que ele conhecia o amor de Deus, ele apelou a favor das pessoas. O patriarca sabia que o ser humano sempre pode voltar para Deus em arrependimento. Para ele, salvar os habitantes daquela cidade lhes daria a chance de se arrependerem. Abraão estava pensando de que esses homens que eram pecadores, se Deus salvasse aquela cidade, eles poderiam se arrepender. Quantos de nós hoje estamos pensando assim, irmãos? Nós vemos o mundo, nosso país é um país injusto, um país corrompido pela cobiça, e muitas vezes a gente tem vontade de assim, puxa vida, Deus tem que intervir logo. Será que a gente não está pensando que Deus, quem sabe, destrua esse país? Não. Precisamos orar para que eles se arrependam e tenham a mesma oportunidade que nós temos. Que nós possamos amar como Abraão amou e fazer a vontade de Deus como Abraão o fez. Esta é a minha oração por mim e por vocês. Amém, Senhor. Terça-feira tem como título Espírito de Oração de Abraão. Leia Gênesis 18, verso 23 a 32 e Tiago 5,16. O que isso nos ensina sobre o poder da oração intercessória? Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Abraão orou e intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra. Orou porque ele sabia que o seu sobrinho e a família dele estavam lá também. Então, depois que Abraão também já tinha lutado junto com o rei de Sodoma e Gomorra para libertá-lo das mãos dos inimigos. Então Abraão tinha um amor, que nós vimos na parte de segunda-feira, que levava este homem a orar poderosamente. E oração intercessória é a base da nossa missão como cristãos. Se eu e você não praticarmos a oração intercessória, significa que a nossa missão não terá êxito. Se você tem alguém que você está estudando a Bíblia, se você tem alguém que você está levando à igreja para que ele aprenda de Cristo, ore insistentemente, não desista, irmão. A oração precisa ser de forma que ela nunca desista. Tem que ser perseverante na oração, a fim de que a pessoa que você quer ver completamente transformada, uma pessoa que você quer ver completamente colocada nas mãos de Cristo e um dia viver eternamente com você, você precisa orar. Ore pelos teus familiares, ore pela tua família, ore pela família maior que a igreja, o povo de Deus, para que aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo possam aceitá-lo, e aquelas que já aceitaram a Cristo possam viver de forma fiel até a volta do Senhor Jesus. Aqui, Abraão na lição também diz, Deus está atento a essas orações e toca o coração das pessoas. Veja, Deus nunca rejeita uma oração intercessória. Por quê? Porque isso demonstra o nosso amor ao próximo. Isso demonstra aquilo que Jesus faz por nós lá no céu, no santuário celestial, intercedendo por amor a cada um de nós. Que a nossa vida seja uma vida de oração intercessória e que nós possamos ver os frutos na eternidade. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Missão de Deus, minha missão. A lição de quarta-feira, irmãos, o título é A Missão de Abraão. E eu te pergunto, você lembra lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus
faz aquele chamado a Abraão, mandando que ele fosse para uma terra que Deus mostraria a ele. Pois é, né? Ele foi, sendo um homem já bem abastado, né, com uma certa idade, provou que em qualquer circunstâncias ele era obediente a Deus. E ele foi, né, com sua família, levando também Jó, seu sobrinho, né, levou alguns animais que ele tinha, enfim. Agora, quando eu vou lá no versículo 19 de Gênesis, do versinho 1 ao 29, que eu não posso ler aqui, porque é um pouco extenso, mas eu vou procurar sintetizar para você. É uma bela de uma história, né? Então, Ló estava com ele, agora na cidade de Sodoma, né? E ele estava ali com Abraão às portas, ou à porta da cidade, né? Na entrada, no pórtico, né? Que nós chamamos aqui. Então isso aí já dá uma ideia da posição social que eles tinham, né? Uma vez que só tinha direito a estar ali, né? Oficiais, juízes, reis, né? Pessoas com certo gabarito, né? Então, era o caso deles. Eles talvez fossem ali, quem sabe, lá um escrivão público, eu não sei, mas pela posição social que ele tinha, dava ali o direito de sentar-se ali, né? Então, você sabe que tem toda aquela história, né, que ele ali então recebe dois anjos, né, convida-os a fazer a refeição na casa dele, lavar os pés, fazer a higiene, digamos assim, né, e os anjos não aceitaram. Não, isso não, nós vamos ficar ali na praça, etc., vamos passar a noite ali, quando Jó repica, né, reforça o seu argumento e insiste, não, vamos para lá e tal, tal. Os anjos concordaram e foram então passar ali aquele dia, que era de tardezinha, né, passar aquele resto de tarde e noite na casa de Jó. Eis que de repente batem lá pessoas indagando a Jó, perguntando, né? Onde estão os homens que entraram aí, que você deixou entrar e eles estão aí dentro? Mas o que que é? Não, diga para eles sair que nós vamos abusar deles, porque o pessoal de Sodoma, e depois mais adiante eu vou dizer como, e você sabe, né? Como que eles morreram, né? Que foram exterminados. Era um povo cruel, um povo sem amor, né? Um povo que não amava ninguém, não respeitava as pessoas, enfim, eles eram cruéis, né? Então queriam matar aqueles dois anjos, né? Então a história se desenrola, né? E Deus faz chover fogo e enxofre, né? Sobre Sodoma e também Gomorra. Mas antes disso, os anjos pediram para Jó se retirar da cidade, né? Porque senão ele seria afetado. Haja vista não ter ficado uma alma sequer, né? Eles simplesmente exterminaram tanto Sodoma como Gomorra e outras cidadezinhas que tinham ali por perto, não nem tão notadas assim, é tanto que não consta no nosso relato, né? Então, Jó, através de Abraão, né, seu tio, eles cumpriram ali a missão, juntamente também com os anjos, que eles puderam então salvar ali três pessoas, né, que poderiam ter também perdido suas vidas, não fosse o aviso dos anjos para que se retirassem, né, dali. Então as duas filhas de Jó, né, também se salvaram em função da missão cumprida pelos anjos.
uma história muito bonita que você deve ler, né? Então, pela hospitalidade, né? Pela hospitalidade dos anjos, né? O Deus, eles salvaram ali estas pessoas. Um texto muito lindo, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos, capítulo 9, repetindo, né? Do versículo 1 ao 29. Você, por favor, leia para se inteirar um pouco mais e você vai ver que lindo, que aprendizado nós temos ali em termos de missão. Amém? Submissão à vontade divina. Nós sabemos que Abraão foi considerado o pai da fé e uma das principais qualidades dele era a sua submissão. Eu digo isso porque está escrito, né, irmão? Não é eu que estou inventando. E até porque nós temos elementos assim, né, para dizer que ele foi o pai da fé. Por exemplo, quando eu falei ontem sobre esse chamado de Abraão, quando Deus lhe disse: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele poderia ter dito: não, Senhor, eu não irei. É aqui a minha terra, é aqui que eu resido há tanto tempo, é aqui que eu gosto e eu não vou. Mas pelo contrário, ele saiu da zona de conforto dele, né? Como nós falamos a semana passada na lição. Ele saiu da sua zona de conforto, pegou seus bens, pegou sua mulher, foi levando junto também o filho do seu irmão, chamado Ló. E falando em Ló, eu quero pedir para você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo esse vídeo, que considere aonde eu falei várias vezes na lição de ontem, eu falei Jó, você considere Ló. São muito parecidos, né? Enfim, são palavras muito parecidas e eu, por um engano, é lamentável, mas eu coloquei ali como se fosse Jó, mas Jó tem a sua história, não é ele. Também a gente se refere agora a Ló, sobrinho de Abraão, não é isso? Então, quando ele recebe aquele chamado, que eu já falei para vocês, ele poderia ter negado de dizer, não, mas o que ele fez? Ele aceitou o chamado, ele aceitou o chamado, né? Então, é bacana de ver, porque, por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra, ele ajudou, juntamente com Ló e juntamente com os anjos, a livrar algumas pessoas ali. Como eu falei ontem, né, salvaram-se 3 pessoas, e você vai perguntar assim, mas a mulher de Ló morreu? Não, a mulher de Ló, no início, ela recebera lá uma ordem para que na hora da partida não olhasse para trás, não olhasse para o lado também. E ela olhou para trás. E imediatamente ela foi transformada numa estátua de sal. Talvez eu tenha deixado de falar isso ontem, mas falo agora. Então foram salvas ali poucas pessoas, né? Ou seja, salvo mesmo 3 pessoas, né? E por que houve essa destruição lá? Abraão, dentro da sua bondade, da sua fé, ele procurou argumentar para Deus que Sodoma não merecia esse castigo, porque tinham ali pessoas sinceras. Ora, logo Deus perguntou a ele, você propôs a ele, me apresenta 50 pessoas sinceras e eu desisto de fazer o que eu faria. E veio vindo, parou lá em 5 pessoas. E não foi achado ali 5 ou 10 pessoas justas. Então, por isso, né? Por isso mesmo foram destruídas, né? Porque não havia ninguém sincero ali, como eu disse, era um pessoal guerreiro, um pessoal mau, né? Então eles não pensavam no bem do próximo, né? Eles pensavam só no mal,
matar, se divertir com as pessoas, enfim, não era um povo assim que aceitava as colocações das verdades. Era um povo que virava sempre as costas para Deus. Então eles foram destruídos dessa maneira, né? Sodoma e também Gomorra. E como eu disse, algumas cidadezinhas ali menos notáveis, né? Menos consideradas, vamos dizer assim, pela sua extensão territorial, e também porque não consta no nosso relato bíblico, não é verdade? Mas a Bíblia pergunta, a lição pergunta assim para nós: o que esses versos, qual é os versos? Capítulo 12, de 1 a 9. O que eles nos ensinam sobre a submissão à vontade divina? Mesmo quando o caminho à frente não parece claro. A primeira lição é você pensar em Abraão, né, que saiu dessa zona de conforto, aceitando, né, o chamado de Deus, né? Para sermos usados por Deus, nós devemos, então, como Abraão, ser totalmente submissos a Deus em toda circunstância. Então, esse relato aqui, irmão, é um relato para você e também para mim, né? Nós refletirmos sobre isso e nos perguntarmos onde anda a nossa submissão. Ou melhor, eu sou submisso a Deus? Porque você pode ser submisso em alguma coisa e não em outras, né? Então isso é muito perigoso. Nós temos que fazer esse questionamento e já é mais do que na hora, porque Cristo está voltando e nós precisamos estar, vamos dizer assim, com a nossa alma limpa, consciência limpa, coração limpo. Devemos estar desejosos da sua volta, mas para isso nós temos que estar em pé, cabeça erguida, submisso, fazendo tudo quanto Ele nos deixou através da palavra dEle, né? Através da Bíblia Sagrada. Amém, meu irmão? Mais uma vez quero dar a você aí o meu abraço, né? E que você tenha bons dias pela frente. E como hoje é sábado, quero desejar para você também um bom restante de sábado. Amém? Fica com Deus, meu irmão. Fazendo o encerramento do nosso estudo, podemos concluir que Deus age de forma muito direta, de forma muito eficiente, quando Ele condena o pecado. Deus repudia o pecado, mas não repudia o pecador. Ou seja, nós também devemos odiar o pecado, nos distanciar do pecado, mas amarmos e nos aproximarmos do pecador. Você pode ser a única oportunidade na vida de alguém que não conhece a mensagem de Deus. Você observou alguns exemplos ao longo desse estudo, mesmo que isso tenha ocorrido em outra época. Temos que transformar e transportar para a nossa cultura, adaptando ao nosso contexto, aos dias atuais. O nosso Deus continua o mesmo, a sua missão continua o mesmo, contudo, adaptada dentro de uma dimensão mais atual. Que você possa ter um ótimo desempenho ao propagar, ao estender a missão dada por Deus para o seu povo. Que Deus abençoe você e sua família. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Pai, obrigado por tua maravilhosa graça. Eu era cego, completamente perdido, e agora vejo, agora entendo e aceito a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.